E aí pessoal do Xadrezeiro Bock no YouTube, meu nome é Felipe Figueiredo. Mais um vídeo desses mais curtinhos, né? Talvez acabe nem sendo tão curto assim, mas enfim, um vídeo emergencial, urgente, né? Dos últimos acontecimentos, a suspensão do processo de impeachment pelo ministro Fachin do STF. Inclusive eu perguntei lá no Twitter, no Facebook, se vocês queriam um vídeo emergencial sobre isso. Felizmente, né, ou infelizmente, né, por confiar em mim, mas obrigado pela confiança, né, mas vários de vocês falaram que queriam o vídeo, né, então tá aí. Para você que não sabe, ontem o ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal suspendeu o processo de impeachment. Ele foi... Bem, vamos lá. Primeiro, muita gente vai criticar o STF por dois motivos. O primeiro é de que o STF fez uma ação política, se meteu numa ação política, teve uma postura política. Isso é falso. Por quê? Porque o STF, o judiciário, ele age quando provocado. Né? Não é provocar no sentido de encher o saco de alguém. Né? Provocado, né, tem uma motivação para isso. No caso, uma ação, duas ações do PCdoB. Né, que é um partido político da base governista, inclusive, isso deve ser lembrado. Né? Uma, inclusive, é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Né? É uma ação quando uma lei estaria em dissonância, sem sintonia com a atual Constituição, normalmente leis mais antigas, que é justamente uma DPF sobre a lei do impeachment de 1950. E eu vou deixar aqui embaixo uma série de referências para vocês do STF, o pedido da DPF na íntegra para quem tiver saco, para quem quiser, a lei do impeachment, enfim, uma série de referências. E aqui no vídeo eu vou evitar o juridiquês, tá? Para o vídeo não ficar muito chato. Então, se você for do direito, né, não precisa, enfim, exatidão, uma correção, tal como eu disse. Para quem quiser uma informação mais precisa, inclusive do ponto de vista técnico do direito, está aqui na descrição. Mas voltando, essa acusação de que o STF agiu politicamente não procede porque, como eu disse, ele age quando provocado. Não foi que o Fachin levantou e falou, não, sou contra o impeachment, não tem que ter impeachment, vou agir, vou fazer alguma coisa. Houve um motivo para isso, essas duas ações do PCdoB. Que como um partido político é parte integral de uma república federativa representativa. E a segunda questão que vamos falar do STF é que ele agiu, porque ele foi aparelhado pelo PT, porque ele agiu em defesa do PT, alguma coisa assim. Essa informação, essa crítica, ela tem origem principalmente naquela polêmica do apontamento do Toffoli para o STF. Que foi uma mácula no STF, tá? Essa é a minha opinião, é uma opinião, mas enfim, é muito difícil você justificar o apontamento do Toffoli para o STF. Primeiro porque ele naquele momento não tinha gabarito para isso, não sei como é que seria a carreira do cara, não sei se o cara é um gênio do direito, alguma coisa assim, mas além dele não ter o gabarito naquele momento, ele era advogado do PT, então o negócio, no mínimo, pega mal, por assim dizer. Só que os caras que vieram depois, como por exemplo o Barroso, que é um dos maiores constitucionalistas do país, e o próprio Fachin, que entrou agora no STF para a vaga do Joaquim Barbosa. Inclusive no caso do Fachin, além dele ter um grande currículo, professor universitário e tudo mais, ele passou pela maior sabatina da história de um apontamento para o STF. Foram 12 horas de sabatina no Senado antes dele ser aprovado. Por quê? Porque o nome para o judiciário é apontado pelo executivo e aprovado pelo legislativo, que é o ponto principal dessa história toda, a questão dos pesos e balanços, os checks and balances num sistema federativo, que é aquela coisa, um poder fiscaliza o outro. Então você tem o legislativo fiscalizando o executivo, que é a ferramenta do impeachment, e aí você tem uma parte pedindo a fiscalização do judiciário por conta do procedimento, da forma e da matéria dessa questão do impeachment, e também isso acontece quando você nomeia alguém para o judiciário, especialmente para o STF. Então, no caso, essas duas críticas ao STF que serão feitas, num tom às vezes até panfletário, elas não procedem. Agora vamos lá, vamos às ações do PCdoB propriamente ditas. Foram duas ações, como eu disse. Uma, ela diz relação à lei de 1950, a lei do impeachment, ela é mais uma relação de matéria. Ela argumenta que a lei do impeachment de 1950 não é mais condizente com a atual situação constitucional e legal do país. Enfim, o que acontece? O Fachin suspendeu o impeachment até quarta-feira, quando nós teremos o pleno do STF,
que vai avaliar isso, vai discutir exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, se a lei é condizente ou não, as mudanças que precisam ser feitas na lei, se precisa ter lei, se precisa adequar essa lei à nova Constituição, que é uma das funções do STF. Né, o PCdoB argumenta que não é mais condizente, que tem que ser modificado, seria quem pode entrar né, quem executa, quem recebe o processo de impeachment e a defesa do acusado, principalmente. Ou seja, uma questão mais ligada à matéria, essa questão se é procedente ou não. E por que o Fachin suspendeu o impeachment, então, por conta disso? Porque no seu texto ele fala, para evitar que um monte de ações que eventualmente poderão ser suspensas ou revogadas, né, em bom português, para evitar um monte de barulho por nada, já que tem que julgar essa DPF na quarta-feira no pleno do STF, então suspende até quarta. Né? Quando o STF tomar uma decisão, aí retoma o processo de impeachment sobre o que vale e o que não vale da lei do impeachment. Porque é por isso que tem um monte de jurista falando, não pode ter impeachment, não pode ter impeachment. Porque essa questão da pedalada fiscal, essa questão de toda a questão da defesa da presidência, ela é um pouco nebulosa, já que é uma lei de 65 anos atrás. Né? Alguns argumentam a questão do caso Collor, porém não tinha uma série de outros mecanismos, né? Já que o próprio caso Collor foi há mais de 20 anos atrás. Né? Então de 20 anos para cá teve um monte de lei, um monte de coisa. Pois bem, essa questão da matéria, só que também tem a questão da forma, que foi a segunda ação do PCdoB, que o Fachin aceitou hoje e que levou à suspensão do impeachment também. A suspensão imediata do impeachment, que foi o Eduardo Cunha, né, todo mundo sabe quem é, uma figura nefasta, por assim dizer, né, óbvio, é um julgamento, não é uma opinião, mas é a minha opinião, né, na política brasileira atual. O que ele fez? Na questão do impeachment, ele rasgou o regimento da Câmara. Né? A formação da Comissão Especial do Impeachment, que todo mundo deve ter visto por aí, né, no jornal, na TV, a formação dessa Comissão Especial ela deveria ser feita por pessoas apontadas pelos líderes do partido, líderes de partidos, e sem voto secreto. O regimento da Câmara, ele expressamente proíbe o voto secreto em 4 situações. E uma delas é o julgamento de presidente, vice-presidente e ministros de Estado, que é o impeachment. Então, aí deixa de ser uma discussão jurídica, legal, deixa de ser uma discussão teórica, como nós teremos no pleno STF, vira uma questão simplesmente de sim ou não. Cumpriu o regimento da Câmara? Não. Então suspende. Ou seja, ele, ao rasgar o regimento da Câmara, agir da maneira que mais lhe era conveniente, da maneira que ele quis, né? O Cunha já foi chamado até de imperial, né? Não é a primeira vez que ele faz isso, né? E o que acontece? Aqui entra a principal lição disso tudo, né? Que aí a culpa é do Cunha. As pessoas vão criticar o STF, vão criticar o Fachin, vão criticar o PCdoB, vão dizer que eles estão defendendo o PT, vão dizer que eles são contra o impeachment, mas a culpa disso tudo é do Cunha. Por quê? Porque ao rasgar o regimento, ao ir com esse discurso, que é um discurso perigoso até, né, de impeachment a todo custo, você esbarra justamente nas leis, nos regimentos que existem para impedir que um governante, que um representante político, que um presidente, um governador, um prefeito, quem for, haja da maneira que ele achar melhor. É justamente para isso que existem os ritos, para isso que existem os regimentos, para isso que existem as leis de responsabilidade, né? Então, ao usar ao até entrar nessa onda, né, do impeachment a todo custo, que é um discurso, como eu disse, além de perigoso, ele é inócuo, porque ele vai esbarrar na questão do pesos e balanços, na questão de um poder fiscalizar o outro, na questão de uma república federativa, em que um partido vai poder entrar no STF contra aquilo, já que se torna uma questão objetiva, de você cumprir ou não o regimento. Então, o culpado por essa questão da suspensão é o Cunha. Né, que é também ocupado pelo início do processo de impeachment nesse momento, né, que é outra discussão, se pode ter ou não impeachment nesse momento, porque o que justifica o impeachment seria a questão das pedaladas fiscais. A questão de se o dinheiro desviado da Petrobras financiou a campanha do PT, não é do impeachment. É julgado no Tribunal Superior Eleitoral, que é uma cassação de candidatura. Aí, inclusive, é como se anulasse as eleições e roda tanto a Dilma quanto o Temer. Vai a candidatura inteira é condenada. Então,
essa questão do impeachment indo por cima das regras que ele supostamente protege, já que impeachment, inclusive, deveria ser o último recurso. Essa é outra discussão que vai ter no STF, né, se pode ter o impeachment agora, se já existem indícios suficientes para ter o impeachment agora. Né, e não adianta, né, falar, não, mas a Dilma sabe, a Dilma é do PT e o PT é corrupto e tal. Só que é exatamente isso, vira um discurso contraprodutivo. Por quê? Porque no mínimo, mesmo que o STF declare que pode ter impeachment agora, que o impeachment é legal, que o impeachment é justificado, ele vai no mínimo recomeçar do zero, vai resetar o impeachment. Por quê? Porque essa questão da comissão especial, que não teve o regimento devido, vai ser anulado. Isso vai ser anulado, vai voltar atrás. Não foi anulado agora pelo Fachin, porque ele não tem autoridade para isso. Mas isso vai ser voltado atrás, e aí por conta disso, no mínimo vai resetar a coisa. E a culpa, como eu disse, desse retrocesso no processo de impeachment, especialmente para quem é partidário do impeachment, quem tem que ser cobrado não é o STF, não é o PCdoB, não é, enfim, não é o regimento da Câmara, é o Cunha, que feriu o regimento da Câmara ao fazer isso. Inclusive na questão ali da eleição para a comissão especial, é interessante notarem, né, depois vem lá os números exatos, a chapa do governo, ela teve um pouco mais de 190 votos. É que hoje, isso significa o quê? Se o impeachment fosse hoje, não teria impeachment. Porque o governo precisa de 1/3 dos votos, né? Já que impeachment é por maioria qualificada, são 2/3, né? Para você ter o impeachment. Então se fosse hoje seria por uma margem pequena, mas não teria impeachment. Né? Aí você adia isso, dá mais tempo de negociata, dá mais tempo de negociação. Ou seja, pode até ser mesmo uma estratégia do Cunha. Né, mas de qualquer jeito ele é o responsável por esse adiamento. Sobre a carta do Temer, para quem, né, eu divulguei lá no Xadrez Herbal o Anticast Urgente, que eu participei sobre isso, lá com o Ivan, né, eu participei só da segunda parte, justamente sobre a carta do Temer. Quem quiser ouvir minhas considerações sobre a carta, né, tá lá. Só um comentário, né, a questão dos ciúmes do Temer do encontro com o Joe Biden. O Joe Biden e a Dilma, naquele momento, o Joe Biden estava como representante dos Estados Unidos, do chefe de Estado dos Estados Unidos, na posse da Dilma. E o Brasil e os Estados Unidos estavam retomando, né, a relação, a questão da Dilma ter sido espionada, até mesmo o celular pessoal da Dilma, né, depois teve um encontro entre Dilma e Obama, né, mas por toda aquela situação delicada e pela posição do Biden ali, pela situação da espionagem, muito provavelmente esse encontro a portas fechadas foi por conta do Biden, né? Não foi a Dilma que falou pro Temer ficar de decoração, né? Como ele disse, né? Ele desabafou, né? Não foi a Dilma que falou pro Temer ficar de fora. É muito possível que o Joe Biden que tenha desejado esse encontro a portas fechadas. Mas enfim, espero que o vídeo tenha sido agradável, interessante, né? Porque nesse momento a gente vai ter uma série de atitudes panfletárias, até mais emocionais, então é sempre bom ir na letra da lei e tentar analisar exatamente o que acontece. Como eu disse, aqui embaixo vai ter um monte de referências jurídicas legais para quem quiser ver. Algumas vão estar mais resumidas, tá? Tem a resumida, tem a detalhada, mas enfim, leiam a sentença na íntegra do Fachin, não é longa, recomendo que leiam. Hoje, mais tarde, tem Fronteiras Invisíveis do Futebol, a segunda parte sobre a Ucrânia, quando a gente fala da dissolução da União Soviética, a formação da Ucrânia independente, crise da Crimeia. Acho que vocês vão gostar bastante, ouçam lá. Dúvidas, comentários, perguntas, fiquem à vontade aí no espaço aqui embaixo dos comentários, como sempre é de vocês. Não esquece aí de divulgar o canal. Então é isso, valeu, até a próxima.